Vamos falar sobre impactos de um encontro com Deus através de um dos maiores encontros que a gente vê relatado na Bíblia, de um grande homem de Deus. O que esse impacto trouxe na vida dele? Como é que estava a vida dele antes? Como ele agia antes? E como ele começou a agir depois? E Deus vai revelar para nós aqui o que Ele espera de nós com esse impacto, com o impacto de um encontro com Deus. Ele deixa marcas na nossa vida e Ele espera de nós algo que você vai encontrar aqui com a gente, lendo aí Atos 26, a partir do verso 4. Atos 26, agora pode acender um pouquinho, só um pouquinho, Renan, o pessoal lê. E que não tiver, acompanha com a gente aqui na frente. Atos 26, a partir do verso 4, é um dos relatos desse encontro. Um dos relatos desse encontro, que só no livro de Atos ali, o próprio encontrista relatou ali 3 vezes, bem detalhadamente sobre esse encontro. E esse é um deles. Atos 26, de 4 até o 19, diz assim o apóstolo Paulo, já quase no final da sua carreira, completando a sua missão. Ele tinha sido preso por pregar o evangelho, e ele estava lá diante do rei Agripa, e ele disse o seguinte: olha, todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. Ele narra um pouco como foi a sua trajetória, a sua linha de vida, tanto em minha terra natal, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu era a religião, eram os religiosos da época, né, extremistas. Ele diz assim, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião, era uma seita. Agora, diz ele, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E no verso 9 ele diz o seguinte: olha, eu também estava, no passado, convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Olha, no passado, ele diz aqui, eu também estava convencido de que eu era para combater Jesus, perseguir essa mensagem do Evangelho, diz ele, verso 10, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. Ele prendeu muita gente, e quando eles eram condenados à morte, olha só, os cristãos eram condenados à morte, diz ele aqui, eu dava o meu voto contra eles, pode matar. Muitas vezes, diz Paulo, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigar essas pessoas e tentava forçá-los a blasfemar. Blasfemar é negar o nome de Cristo. Nega Jesus Cristo aí, nega Jesus para você viver. Em minha fúria contra eles, diz Paulo, cheguei a ir a cidades estrangeiras para perseguir essas pessoas. Olha, ele gastava tempo, ele gastava recurso, gastava a sua saúde. Para quê? Para perseguir as pessoas que falavam de Jesus. Olha que coisa. Isso no passado, diz ele aqui. Numa dessas viagens, indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes, verso 13, revela o que aconteceu com ele. Numa dessas viagens, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão
só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha que encontro com Deus extraordinário. Um encontro de um homem improvável. Talvez assim como você e eu, pessoas improváveis. Pessoas que muitos olham assim e falam assim: não tem jeito, não tem cura. Isso daí só matando. Era desse nível que era Paulo. Paulo era desse nível, isso daí não tem mais jeito. Como é que pode um homem assim? E às vezes a gente vê situações, vê pessoas, às vezes na televisão, que a gente olha assim: olha, esse homem tem que morrer. Às vezes passa pela nossa cabeça. O inimigo tenta entrar no nosso coração, mas a gente não pode nem sequer passar nos nossos pensamentos isso. Porque, irmãos, não tem nada impossível para Jesus, amém, queridos? Não tem nada impossível. A mensagem, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é um dinamite, é uma dinamite. Quanto mais dura é a rocha, maior é o impacto. Era o caso do apóstolo Paulo, ou naquele momento Saulo de Tarso. Esse homem que a Bíblia mostra para a gente, esse homem, ele tinha um grande problema, que muitos têm hoje, chama-se cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Sabe, irmão, cegueira espiritual impedia ele de ver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Impedia ele de ver Jesus e entender que o Jesus que tinha aparecido para os seus discípulos, que havia morrido na cruz, que havia ressuscitado, era o mesmo Jesus que os profetas já anunciavam, há muito tempo, e ele, Paulo, conhecia. Ele, Paulo, havia sido instruído por Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores rabinos da época. Eles ensinavam lá as leis de Deus, e toda a lei, os profetas apontam para quem? Para Jesus. Você lembra do domingo passado, caminho de Emaús? Jesus começou lá, começando pelos profetas, toda a Bíblia, todos os ensinamentos apontavam para Jesus, mas ele estava cego, ele não conseguia enxergar que aquele Jesus que havia encarnado, que havia ensinado as pessoas, havia trazido esse ensinamento, essa mensagem de salvação, era o mesmo Jesus que ele estava perseguindo, era o mesmo Jesus. E assim muitas pessoas estão. Se você vê aqui no verso 9, quando nós lemos aqui, ele diz: olha, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. Tudo que era de Jesus eu estava contra. Não podia ouvir falar de Jesus, talvez como algumas pessoas aqui, olha, eu não podia ouvir falar de Jesus. Se falasse de Jesus, eu falava: troca de assunto, muda de assunto, eu saía de perto. Quantas pessoas hoje vivem assim, porque não querem entender, ou às vezes não querem ser confrontados por algo que está claro, que está ali, explícito, o que Jesus Cristo fez por nós, o que Ele fez por nós, sabe? Eu estava assistindo um videozinho desse, né, que o cara chegava assim e perguntava: você acredita em Jesus? Ele: não acredito em Jesus Cristo, não. Eu não acredito em Jesus Cristo. O cara: como você não acredita em Jesus Cristo? Quando que as pirâmides do Egito foi construída? Ela falou: há muitos anos antes de Cristo. Ué, então você acredita em Cristo?
Então você crê que ele existiu, não é verdade? Sabe, até o ateu, quando é apertado, né, ele pede a ajuda de Deus. Se Deus quiser. Sabe, às vezes a gente vai falando coisas e não vai se dando conta de que está na nossa cara. Está explícito para a gente. Paulo, ele estava cego espiritualmente. Um homem com potencial, irmãos, uma pessoa cega, ele desperdiça os recursos que Deus deu para ele com coisas que Deus não quer que ele faça. Paulo investiu os recursos que Deus deu para ele financeiro, a saúde que Deus deu para ele, a eloquência que deu para ele, a forma de falar, de se lidar com as autoridades, lidar com as pessoas. Ele usava isso da maneira errada. Como ele mesmo, Paulo, diz lá em Romanos 6, ele usava aquilo que Deus deu para ele como instrumento de injustiça. Instrumento errado, para coisa errada, para finalidade errada. A cegueira espiritual desperdiça os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Desperdiça a nossa vida. Irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus e essa venda é retirada dos nossos olhos, sabe a primeira sensação que a gente tem? É falar assim, quanto tempo eu perdi? É ou não é, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Pensei que foi só comigo. Quanto tempo eu perdi? Quantos recursos eu perdi? Estava levando um amigo na célula, e na célula, se você não sabe, né? Não é o anfitrião que é responsável pelo lanche, é toda a célula. Toda a célula leva o lanche. Aí eu falei com essa pessoa assim, se você puder levar um lanche lá para ajudar na célula, né? Aí ela falou assim, ô pastor, você sabe quanto é que eu gastava quando eu era do mundão? Por semana? Sabe quanto eu gastava nele? Aí apontou assim, naquele bar ali, sabe quanto eu deixava para o dono do bar? Eu deixava R$400 ali no final de semana. Eu não vou gastar R$20 para levar um bolinho para a célula. 20 não, R$10. Olha só, gente. Olha que coisa. A gente desperdiça o nosso recurso, a nossa saúde, o nosso corpo, desperdiça a nossa família. Quantas pessoas perderam famílias? Me lembro de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele falando sobre lar e sobre os donos de bar. Se o dono de bar soubesse o estrago que ele causa numa família, acho que ele fecharia as portas. Irmãos, quantas pessoas estão desperdiçando a sua família com bebedeira, com vícios? Às vezes o filho precisa de uma coisa, de um tênis, de uma roupa, levar um lanche para a escola. Não tenho não, mas para a bebida, para o jogo, para os amigos, que amigo não afasta a gente da família, né? Amém ou não? Amém, né? Mas você gasta. Cegueira espiritual. Tem pessoas que só quando estão perdendo a família, que caem em si, que burrada que eu fiz, não é? Cegueira espiritual. Eu vi uma frase que eu quero compartilhar com vocês, olha, achei interessante. A cegueira espiritual é pior que a cegueira física. Na cegueira física, a gente não vê a criação, mas na cegueira espiritual, nós não vemos quem? O Criador. Forte, né? Na cegueira física você não vê a criação, não vê as pessoas, não vê as coisas, mas a cegueira espiritual impede você de ver o Criador. E o próprio Paulo, ele diz lá em Romanos 1:20, que ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu nunca vi Deus, Deus nunca se revelou para mim, porque ele diz lá em Romanos 1:20, que Deus se revela a nós por meio das coisas criadas, por meio da sua criação, por meio de tantas outras maneiras, de modo, diz ele, que as pessoas se tornam indesculpáveis ao dizerem que nunca viram Deus. Não tem desculpa, é o que ele está dizendo. Então, irmãos, era o caso do apóstolo Paulo antes do seu encontro com Deus. Como muitos estavam aqui, havia áreas da sua vida que você não estava enxergando ou que você simplesmente encobriu. E quando você tem um encontro com Deus, as coisas são reveladas. O pano é tirado, o tampão dos olhos é tirado, porque brilha sobre nós a luz do mundo. Aleluia.
E o inimigo, você sabe, em 2 Coríntios 4:4, diz lá que o inimigo ele tenta cegar o entendimento das pessoas para que a luz de Cristo não brilhe sobre elas. Mas a luz do mundo, que é Jesus, brilhou sobre o apóstolo Paulo. Diz lá no versículo 12, olha, acompanhem comigo. Atos 26:12 diz assim: numa dessas viagens, estava indo para Damasco, diz ele, com autorização e permissão do chefe do sacerdote, por volta do meio-dia, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. A brilhante estrela da manhã, Jesus, a luz do mundo, brilhou. Aquele que criou o sol, brilhou ainda mais intensamente sobre o apóstolo Paulo, sobre aquele Saulo de Tarso, sobre as pessoas que estavam ali com ele. Resplandeceu de modo que não tinha como não ver. Esse daí era o último recurso, gente. Então quer dizer que a luz de Deus, Jesus não brilhou sobre ele antes? Você vai ver aqui, vai ver que brilhou. Mas quando a luz de Cristo brilha sobre nós, lá no capítulo 22 também de Atos 22, de 6 a 9, ele também narra esse assunto. Diz assim: por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Disse ele: os que o acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. A brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, brilhou sobre eles. Jesus diz lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, falando ao povo, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. A luz da vida era a oportunidade dele sair daquela cegueira espiritual. Era a oportunidade dele sair daquela vida de desperdício de vida, desperdício de recurso. Em João 12, versículo 35, João 12, versículo 35, o mesmo Jesus diz assim: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Não sabe para onde está indo. A luz de Jesus está brilhando, e é depressa. O Senhor tem pressa em brilhar a luz sobre a sua vida. Por isso, foi testemunhado aqui, o pastor insistiu. Eu não queria vir, mas o pastor insistiu. Por que a gente insiste? Porque a gente sabe o efeito dessa luz na nossa vida. Sabe o efeito disso na nossa família, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E Jesus quer brilhar essa luz sobre a sua vida para revelar aquilo que estava escuro, aquilo que estava apagado, aquilo que você não estava enxergando. Quando nós estamos de frente para a luz, eu consigo enxergar. Por isso que eu falei aqui que o autoconhecimento só vem quando a gente tem um conhecimento do alto. E o conhecimento do alto só vem quando a gente é exposto à luz de Cristo. Não tem outra forma. Paulo foi exposto ali à luz de Cristo, a luz brilhou sobre ele. Querido, existe um tempo para isso, existe um prazo para que isso ocorra na sua vida. Por isso a gente tem pressa, por isso a gente tem pressa. No próximo mês, se eu não me engano é 17, 18, 19 de outubro, vai ter um outro encontro com Deus, não aqui na nossa igreja, mas na Igreja Batista, lá de Bangu, que é parceira nossa. Lá são 3 dias, são 3 dias. Se você quer fazer esse encontro, faça. É revelador mesmo. É revelador. Você vai sentir os impactos desse encontro. Paulo sentiu os impactos do encontro ali na sua vida, na sua caminhada. E o interessante, que quando a luz brilhou sobre ele, o que aconteceu com os olhos dele? O que aconteceu com os olhos dele, gente? Durante 3 dias. Ficou cego. Como assim? Sim. O Senhor fez isso para mostrar para ele o estado que ele estava. Ele estava cego. Irmãos, como eu falei, ele é um caso assim extremo. Por isso que ele fala assim: eu dos pecadores eu sou o pior. Se aconteceu comigo,
pode acontecer com qualquer um. O apóstolo Paulo teve os seus olhos depois desvendados, a luz de Cristo brilhou sobre ele, para que pudesse enxergar como ele estava, para onde ele estava indo. E a Bíblia mostra para a gente então, que Jesus deu para ele um chamado. Qual foi o chamado que Jesus deu para ele? O que Jesus falou com ele mesmo, gente? Saulo, alguém aí? O que ele falou, gente? Saulo, Saulo, por quê? Por que você está me perseguindo? Ele estava perseguindo o nome de Jesus, os discípulos de Jesus. Ele perseguia os que eram do caminho. Eles não eram chamados de cristãos ainda, eram chamados os do caminho. Os do caminho. Por que você está me perseguindo? Disse Jesus para ele. E nessa versão, melhor, nesse capítulo 26, ele diz assim: resistir ao aguilhão só lhe trará o quê? Dor. O que é resistir ao aguilhão? Resistir ao aguilhão. O aguilhão era um instrumento pontiagudo, onde se fisgavam nos bois. Fisgavam os bois, para o boi andar mais rápido, para o boi despertar, para o boi dar aquela acordada, sabe? Dava aquela fisgada no boi assim. Doía? Certamente, né? Certamente doía. Não sei nem qual o som que o boi fazia. Não vou nem tentar. Mas doía certamente. Resistir ao aguilhão, Saulo, só lhe trará mais. Jesus estava ali, ó. Saulo, quando que Jesus aguilhava ele? Você lembra que ele falou aqui? Eu pegava aquelas pessoas, eu atravessava a cidade, arrastava elas, eu fazia elas blasfemar, nega Jesus, eles não, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Era uma aguilhoada para ele, era o Jesus, ele não conseguia. Como assim? É para salvar a tua vida, você prefere morrer do que negar esse Jesus que nem está aqui. Vocês estão falando que ele ressuscitou? Não, eu não nego, ele é o meu Senhor, eu tive um encontro com ele. Quem teve um encontro com ele não nega, não abandona, jamais. Era aguilhoadas. Ele ia lá para terminar o negócio, daqui a pouco tinha outras pessoas falando de Jesus. Que negócio é esse? Era mais uma aguilhoada. Quantas aguilhoadas são necessárias para que você entenda que Jesus tem um chamado para a tua vida? Eu sei que ontem foram distribuídos aguilhoados aqui. Foi ou não foi, gente? Teve aguilhoada aqui, não teve? Mas aqui, uma cutucadinha ali, só de leve, né? Mas funcionou, amém? Claro. O Senhor usa todos os meios para salvar você, porque Ele te ama. Ele ama você. Ele tem um chamado muito especial para você. Resistir ao aguilhão só vai lhe trazer dor. No capítulo 22, diz para nós, a partir do versículo 10, diz assim: assim eu perguntei, diz ele, que devo fazer, Senhor? Perguntou para Jesus. Disse Jesus: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo, diz o apóstolo Paulo, me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os discípulos que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele momento, naquele mesmo instante, eu pude ver. Glória a Deus. O chamado de Jesus para a sua vida não é para você andar sozinho. O chamado de Jesus para a sua vida é para você fazer parte do corpo dele, que é a igreja, o corpo de Cristo. Você viu que Jesus usa pessoas para fazer com que as outras pessoas recuperem a visão? Jesus pega pessoas que foram curadas, para quê? Para
curar. Jesus pega pessoas que foram libertas para libertar. Jesus pega pessoas que foram salvas para salvar. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Como foi falado aqui, olha, eu estava aqui no encontro, no próximo encontro eu quero estar do outro lado, eu quero estar servindo, eu quero ser instrumento de Deus. É isso que Ele faz com a gente. E para isso você precisa estar dentro do corpo de Cristo. Não existe o chamado isolado, o chamado para você viver sozinho. Nós não fomos chamados para viver sozinhos. Por isso Jesus Cristo criou a igreja, que é o corpo dele, onde tem muitos membros. E ele sozinho é a cabeça do corpo. Nós precisamos fazer parte. Deus usa pessoas, Deus usou pessoas para trazer você para esse encontro, para que você pudesse recuperar a sua visão. A visão espiritual, aquilo que Deus tem para a sua vida, porque sem visão espiritual ninguém pode servir ao Senhor. É impossível você contemplar aquilo que Deus tem para você, como Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Você não pode ver. O mesmo Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles, nem mente nenhuma imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam e o buscam. Mas nós, porém, aqueles que tivemos um encontro com Jesus, nós podemos ver, porque nos é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. É isso que Deus tem para você, um chamado de Deus. É para você fazer parte do corpo de Cristo. Porque quando Jesus Cristo voltar, irmão, Ele não vai procurar, cadê o fulano? Deixa eu ver, deixa eu ver na lista aqui. Ele vai procurar a igreja dele. Se você faz parte da igreja de Cristo, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você teve um encontro com Ele, e, irmão, assumiu um compromisso com Ele, Ele vai levar essas pessoas. A Bíblia diz que Ele vai fazer separação entre os bodes, à sua esquerda, a posição de desonra, e as ovelhas à sua direita, a posição de honra. Ele vai mandar os anjos vir separar quem é dele e quem não é, quem é igreja, quem não é igreja, quem é rebanho do Senhor, que é a igreja de Cristo, é um dos nomes da igreja, rebanho de Deus, e quem não é rebanho do Senhor, quem é bode. Você precisa entender que o chamado de Deus envolve relacionamento com Deus implica também relacionamento com as pessoas. Nós precisamos entender isso. Quando você entende o chamado de Deus na sua vida, você passa a compreender que o viver para Cristo sempre foi a melhor escolha. Viver para Cristo. O próprio Paulo diz: a minha vida não tem sentido se eu não viver para Cristo. Não faz sentido. Salomão diz que é como correr atrás do vento. Quem já correu atrás do vento aí? Você já deve ter feito aquela brincadeira do sol, né? Passa aquela nuvem assim, você vai correr assim, com a nuvem tentando ganhar o sol, né? Mas atrás do vento não dá. Não dá, não tem como correr atrás do vento. É desperdício, é desperdício. Os impactos do chamado, do encontro de Deus para a nossa vida, é o chamado de Deus para nós. Ele nos dá, diante disso, uma missão: levar a sua luz para quem está perdido. Levar a sua luz. No versículo 16 e 18, diz assim, de Atos 26, versículo 16 em diante, depois que Jesus teve o encontro com ele, diz assim: agora, diz o Senhor Jesus, agora, Paulo, não é daqui a tanto tempo. Eu tive um encontro com Deus. Ano que vem eu assumo um compromisso com o Senhor. Ano que vem eu me batizo. Daqui a tanto tempo vou me batizar. Eu não sei. Não, agora, Paulo. Agora, diz ele aqui. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito, do que eu lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo, e eu vou usar você para abrir os olhos dos outros. Lembra que eu falei? Ananias foi usado para abrir os olhos dele, agora ele vai ser usado para abrir os olhos dos outros. A luz chegou até ele, agora ele vai levar a luz para as pessoas. Diz aqui, o próprio Jesus diz: olha,
a fim de convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que recebam perdão dos seus pecados. O perdão é o cancelamento de culpa. Quando você é perdoado, entende que Jesus tem perdão para te dar, você vai, busca o perdão em Jesus Cristo, vai até a cruz de Cristo e busca o seu perdão. Tendo um encontro com Jesus, sua dívida é cancelada. Você recebe o perdão da sua culpa, é justificado e passa a viver uma nova vida com Jesus. E com isso você passa a ser herdeiro, disse Jesus, entre os que são santificados pela fé em mim. No capítulo 22 de Atos, versículo 14 e 15, diz assim: então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a vontade, sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele, diz Paulo narrando do que aconteceu, a todos os homens, testemunha daquilo que você viu e ouviu. E agora, o que está esperando? E agora, o que você está esperando depois disso? Depois que você teve um encontro com Deus, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aleluia! Levante-se, seja batizado, irmão. Sabe por quê? Porque o batismo é a marca do cristão. O batismo é a marca do novo nascimento, é a marca de que você teve um encontro com o Senhor, que lhe dá capacitação, é uma demonstração de que o Senhor você assumiu um compromisso com Ele, e Ele te dá capacitação para isso. Levante-se, seja batizado. Lá em Atos capítulo 9, no versículo 17, diz, então Ananias foi lá, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, olha o que aconteceu, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi o que? Batizado. Glória a Deus. Levantando-se, ele foi batizado. Ah, irmãos, que alegria é poder mergulhar nessas águas, mergulhar nas águas do Senhor. Quando você batiza, quando você mergulha, você está mergulhando não simplesmente naquelas águas, você está mergulhando para viver uma nova vida com Jesus. O batismo quer dizer que você decidiu morrer para aquela velha vida e ressuscitar para uma nova vida com Jesus. Aleluia, glória a Deus. O batismo não quer dizer que quando você for mergulhar nas águas, quando você está sendo mergulhado, seus pecados ficarão lá. Opa, agora eu só estou perfeito, não. O batismo não é para quem é perfeito, o batismo é para pessoas imperfeitas como nós, mas que decidiram ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com Ele? Você precisa passar pelas águas, se você ainda não passou. Você precisa mergulhar para uma nova vida com Jesus. Nós vamos mergulhar daqui a 2 domingos. Nós vamos mergulhar as pessoas que decidiram passar a viver a vida que Deus tem para elas. Nós vamos levar você a mergulhar. Esse mergulho é uma resposta sua para o Senhor de fidelidade. Fidelidade. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele diz assim no versículo 19, Atos 26, versículo 19, depois de tudo aquilo que ele narrou sobre a sua vida, diante do rei Agripa, diante de tudo que ele passou, do seu encontro com Deus, da sua cura da cegueira espiritual, da luz de Cristo que brilhou sobre ele,
da voz de Jesus que chegou de forma tão audível aos seus ouvidos e ao seu coração, do chamado que Jesus Cristo fez para ele, da missão que Jesus Cristo entregou para ele e da capacitação. Agora ele diz aqui para o rei Agripa, Atos 26, 19: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente. Assim, ó rei Agripa, eu fui fiel à visão celestial. O Senhor está procurando pessoas que queiram fazer uma aliança com Ele. Uma aliança eterna com Ele. Você que fez o encontro sabe do que eu estou falando, né? Você que fez o encontro com Deus sabe do que eu estou falando. Talvez você está aqui hoje e não teve um encontro com Deus ainda. O Senhor quer colocar essa aliança no seu dedo. O Senhor, Ele quer fazer de você parte integrante da família de Deus. Você quer fazer parte dessa família, amém? Sim ou não, gente? Você quer fazer parte da família de Deus? Então, vou falar como foi dito ali para Paulo: levante-se, levante em nome de Jesus, adore esse Deus maravilhoso, levante-se. O Senhor está chamando você nessa noite para um compromisso, como você aprendeu aqui no encontro com Deus. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira, é um Deus de compromisso. O Senhor mostrou que Ele quer fazer uma aliança com você, uma aliança para que você seja filho dele. Só pode fazer parte da família quem é filho. Você é filho de Deus. Você quer também, em nome de Jesus, a partir de hoje, dizer: Senhor, eu não serei desobediente à visão celestial que eu tive nesse encontro. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Qual a sua resposta para o Senhor? Diante do encontro que Saulo teve com Jesus, de tudo que ele narrou, ele falou assim: olha, eu não fui infiel, eu não fui desobediente à visão que o Senhor me deu. Qual foi a visão que o Senhor te deu nesse encontro com Deus? Digo especificamente àqueles que fizeram um encontro aqui com a gente ontem. Qual foi a visão que Deus te deu? A pergunta é: você vai obedecer essa visão ou vai desobedecê-la? Você vai ser fiel a essa visão, a esse chamado de Deus para a sua vida? O que mais Deus precisa fazer? Chega de aguilhoada, não resista mais, apenas se entregue. Pessoal que fez o encontro, suba no carrinho, creia, o Senhor está te chamando para viver uma nova vida com Ele, amém? Quem aqui tomou essa decisão ontem, ou está tomando essa decisão hoje? Vem aqui na frente se você quer viver uma nova vida com Jesus. Sai do seu lugar em nome de Jesus, vem cá, pode vir, amém? Glória a Deus, vamos lá, pessoal que fez o encontro, sai do seu lugar, vem aqui na frente, glória a Deus, pode vir, tem mais vaga para você. Você está decidindo viver uma nova vida com Jesus, um novo dia, como a gente cantou aqui, é hoje, agora que Ele está falando, é agora. Você quer declarar essa nova vida com Jesus? Vem aqui na frente, sai do seu lugar, vem aqui na frente, tem lugar para você. É um novo dia para você, um novo dia para a sua família, é um novo dia, um novo tempo que o Senhor tem para você. Vem cá, sai do seu lugar, declare isso enquanto nós cantamos essa canção. Um novo dia para você em nome de Jesus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Você não é perfeito. Perfeito não sou. O Senhor não está buscando perfeição. Contudo sou grato. Está buscando um coração quebrantado e contrito diante dele, em nome de Jesus. Tenho lutas, mas eu não desisto. Não desista não. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi.
Senão, aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Tomou sua decisão com Jesus no encontro, vem aqui na frente, sai do seu lugar. Quem mais tomou a decisão por Jesus no encontro? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer passar pelas águas? Batismo está chegando, gente. Vamos mergulhar o povo aí com Jesus. Nós vamos ter 2 finais de semana de preparação aí para você se batizar. Sai do seu lugar. Há mais alguém nessa noite que quer decidir entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente também. Pode vir aqui na frente, entrega a sua vida para Jesus. Vem viver um novo tempo com Ele, em nome de Jesus. Não precisa mais aguilhoada não, irmão. Chega disso, vem, entrega a tua vida para Ele, em nome de Jesus. Novo dia recebi, pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui, para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Aleluia. O Senhor está te dando uma nova chance, um novo dia, um novo começo. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Mas eu pergunto, até quando? Até quando? O Senhor tem pressa. Principal, Saulo, agora levante-se, seja batizado, vai viver a nova vida que eu tenho para você. Chega disso. Chega de viver essa vida de desperdício, uma vida de cegueira espiritual. Você não sabe para onde você está indo, não sabe para onde você vai, para a sua família não sabe para onde ela está indo. Irmão, chega disso. Chega disso. A cegueira espiritual não te impede apenas de ver as coisas que Deus criou, mas o próprio Criador te impede de ver Jesus te chamando. O que mais Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? Ei, chega! Não resista mais, isso só lhe causará mais dor. É o que Jesus falou para Saulo. Se lança, se entrega, não viva mais aquela velha vida. Irmão, recomeço é o que Deus tem para você. Quem mais? Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Quem mais fez o encontro? Irmão, depois do encontro desse, o que Deus precisa fazer mais? O que Deus precisa fazer mais, irmão? O que você está esperando? Quem está esperando agora é Deus. Jesus é que está esperando agora uma atitude sua. Uma atitude, não espera por ninguém não, irmão. É com você. A transformação que Deus vai começar com a sua família é com você. Sabe, tem pessoas que falam assim, eu só vou quando a minha família for. Irmão, você vai ficar desperdiçando o seu tempo. Se Deus te chamou é para você ir. Você indo, Deus vai usar você como usou Saulo agora, para trazer vida, para livrar da morte, para levar a luz na sua casa, levar a luz para as pessoas. Jesus falou aqui para ele, olha, você vai agora ser instrumento para abrir os olhos das pessoas, para converter a sua família, aquelas pessoas que você ama, das trevas para a luz, tirar aquelas pessoas que estão acorrentadas. Quem sabe do encontro sabe o que eu estou falando, presas, acorrentadas pelo poder de Satanás, quebrando o poder de Satanás e levando para Deus, libertando essas vidas. Só pode libertar quem for liberto, irmão. Como é que você quer que a sua esposa, seu esposo seja liberto se você não está liberto?
começa em você. A transformação começa em você. Não é no outro não, é em você. Nós vamos batizar no dia 5 de outubro. Vamos batizar aí muitas pessoas. Batismo não é para quem é perfeito, é para quem crê. É para quem crê em Jesus. Nós vamos batizar pessoas para viver um novo tempo com Jesus. No próximo sábado, às 9 da manhã e às 5 da tarde, você está convidado a tomar 2 cafés aqui comigo e se preparar para esse novo tempo. Se preparar para mergulhar nas águas. Se preparar, se você já mergulhou nas águas, para fazer parte dessa família aqui, igreja de relacionamento. Próximo sábado, às 9 da manhã e às 5 da tarde. Vou estar aqui. Você não pode de manhã? Vem à tarde. Não pode de tarde? Vem de manhã, vai ter café aqui com a gente. Café com Cristo aqui. Cristo vai estar aqui também te esperando. O que não pode é você sair daqui cego. Cego, irmão. O Senhor trouxe você aqui para te dar uma visão. Você recebeu a visão, amém? Então, como Paulo disse, não seja infiel a ela. Se você recebeu essa visão, seja fiel. E coloca a aliança no seu dedo. Relacionamento com Jesus. É isso que vai mudar a sua vida e a sua família, amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te louvamos, rendemos graças ao teu santo nome, ó Deus. Começamos aqui declarando quem tu és, governa sobre todo o universo. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor está acima de tudo, de todos, ó Pai. Deus, nós declaramos aqui, ó Pai, que nós estávamos cegos. Assim como Saulo esteve cego, nós também um dia, nós que eu digo, aquelas pessoas que não tiveram um encontro com Jesus, estávamos cegos, mas o Senhor providenciou um encontro contigo. Um encontro, ó Pai, onde a tua luz brilhou sobre nós, para que nós nunca mais andássemos nas trevas. Chega, basta de trevas, basta de escuridão na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Chega! O Senhor veio dar um basta na escuridão. E Deus, obrigado Deus, porque a tua luz brilhou e o Senhor nos converteu das trevas para a luz, da cegueira para a visão espiritual, e nos deu, Senhor, uma missão, um chamado, uma missão, e nos chamou para um compromisso eterno com o Senhor. Muito obrigado, porque, Senhor, nós vemos tantas vidas aqui nessa noite, assumindo esse compromisso com o Senhor. Deus, que esse compromisso seja, Senhor, firmado, seja concretizado com um mergulho nas águas no dia 5, ó Pai. Seja, Senhor, confirmado, Deus, com uma vida, Senhor, de compromisso, de aliança, de fidelidade com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Se há alguém aqui ainda que está cego espiritualmente, Deus, a luz brilhou sobre elas, que elas possam entender que ao chegar perto da luz, ao abraçar a luz de Cristo, a cegueira vai embora, Senhor. E que ainda hoje não saiam na escuridão, mas saiam daqui na luz e carregando a luz para iluminar outros, ó Pai. Muito obrigado por esse encontro mais de Deus tão maravilhoso, Deus. Como sentimos a tua presença aqui, como o Senhor derramou cura, libertação, salvação. Agora, Deus, nós possamos consolidar cada vida que está aqui, cada pessoa que passou por esse encontro, nas nossas células, aqui no CTM, ó Deus. Deus, quantas oportunidades o Senhor está nos dando, ó Pai, de avançar no nosso relacionamento com o Senhor. Que nós possamos demonstrar que temos um compromisso com o Senhor. Te louvamos, rendemos graças ao teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir a Ele. Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Pastor Ed vai conduzir vocês aqui. Pastor Ed, conduza eles na sala 5.
A Aline Mila também ajuda o pastor Ed. Pode acompanhar aqui ele, pastor Ed, vai orar com vocês lá também. Pessoal que veio aqui à frente, acompanha o pastor Ed, por favor, ali, ó. Pastor Ed, a Mila. Se você está aqui também, eu quero me batizar, pastor, não aguento mais viver essa vida. Vai lá, vai, gente, pode seguir, vamos lá. O Senhor tem um novo dia para você, um novo tempo. Aproveita, vai lá, gente, segue eles estão indo para o caminho certo. Amém? Pode se assentar um segundo.